A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo uma tarde abençoada, de bênçãos, de vitórias, que o Senhor venha sempre te sustentar por sua destra fiel e que você possa estar sempre agradecido a Deus pelo que tem te acontecido, quer coisas boas ou não, porque isso é agradável ao Senhor. Eu tenho sempre falado nisso, em todos os inícios dos vídeos, para que nós possamos ser sempre gratos a Deus. Com certeza agradeço a Deus também pelas provas, pelas bênçãos, pelas vitórias. O Senhor tem nos dado proteção, livramento, tem nos sustentado dia após dia, mesmo quando estamos dormindo. O Senhor tem estado ali conosco e realmente estamos felizes, agradecidos a Deus por permitir para o adorá-lo, para enaltecer e reverenciar o teu santo e poderoso nome. Meus amados irmãos, no vídeo anterior eu falei sobre os triunfos de Davi, o rei Davi, que foi segundo o coração de Deus, consagrado e ungido por Deus antes e reconhecido pelo homem. Isso é o certo, ser consagrado e ungido por Deus antes. Mas hoje eu quero falar sobre os problemas do rei Davi, sobre causas, sobre efeitos, por que Davi pecou contra Deus, por que aconteceu tal coisa. Isto é um grande exemplo para nós não pecarmos contra Deus. Mas os problemas de Davi, 2 Samuel, capítulo 11, e o versículo 2 nos diz assim: E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então aqui está, meus amados irmãos, Então Davi, ele observa se lavando, se banhando, e ele deseja esta mulher. Ele já peca contra Deus só em desejar esta mulher. Amém? Então nós vamos acompanhar aqui algumas causas, e estas causas causaram grandes efeitos na vida de Davi, na sua família, e realmente isso é um grande alerta para não pecarmos contra Deus. A primeira causa, o adultério. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Então quer dizer, Davi desejou esta mulher e Davi adulterou com ela. Hoje, quantos obreiros têm pecado contra Deus? Quantas obreiras, irmãos e irmãs, têm pecado por aí? Os adultérios. E o adultério tem sempre uma consequência perante Deus. Então, isto é uma grande observação, um alerta para nós não adulterarmos, porque o mandamento lá no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, não adulterarás, não desejarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E é para as mulheres: não adulterarás, não cobiçarás, não desejarás o homem da tua próxima, porque isto é pecado perante Deus. Então que nós possamos ficar alerta. E Jesus disse assim: se ao menos em pensamento nós desejarmos, já pecamos contra Deus. Então quer dizer, já adulteramos contra Deus. O efeito dessa causa: Batseba teve um filho, versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha a consequência, um filho gerado no pecado, de um pecado, Não é porque nós somos obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, isso não importa perante Deus, Não podemos fazer isso de forma alguma, pecar contra Deus. Amém? Olha só. A próxima causa, assassinato de Urias, versículo 17. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Amém? Olha só, além de desejar, cobiçar, ele adultera e promove o assassinato de Urias. Triplo pecado perante Deus. E muitas das vezes pensamos que Deus não tem nos observado quando pecamos, porque nós somos pecadores, mas lavados e remidos com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Então quer dizer, um desejo, uma cobiça, um adultério,
e um assassinato. Então olha só, qual foi o efeito dessa causa? Efeitos: acusado arrepende-se, mas a criança morre. Capítulo 12, e versículos 10, 13 e 19 diz assim: agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então olha só que terrível aconteceu. Então quer dizer, Deus fez uma promessa, Deus fez um juízo, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Então isto foi a causa. Amém? Então quer dizer, um pecado não quer dizer que não é porque nós somos perdoados por Deus. Existe uma consequência. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Se semear da carne colherá. Se semear do Espírito colherá. Não pensemos que nós estamos enganando a Deus. Um pecado tem perdão, mas existe a consequência do pecado. Fiquemos atentos, fiquemos de olhos bem abertos para não pecarmos contra Deus. Aleluias! Olha a próxima causa, a consequência de um desejo, a consequência de um desejo sexual. Olha só, causa de incesto de Amon, 13 e 14 nos diz assim: porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte que ela, a forçou e se deitou com ela. Então quer dizer, um incesto, um pecado, se deitou com a própria irmã. Isto é abominação aos olhos de Deus. Pergunto eu, será que isso tem acontecido na casa de Deus? Será que tem havido incesto na casa de Deus nos tempos atuais? É uma coisa que tem que ser muito bem analisada, Será que pai tem observado a sua filha desejando, ou mãe ao seu filho, ou irmãos aos seus filhos, ou os irmãos se desejando sexualmente, ou algum parente, tio, tia? Isto provavelmente pode acontecer, mas repreenda isso, porque isso se torna abominável aos olhos de Deus. E abominação Deus detesta, e abominação significa ódio contra Deus. Vigiemos e oremos para não entrar em tentação. Qual foi a causa desse efeito? Qual foi o efeito desta causa? Amon é assassinado. Capítulo 13, versículos 28 e versículo 29. Olha só o que diz a palavra de Deus. E Absalão deu ordem a seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e não eu vos disser: feri Amon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu muito e fugiram. Então quer dizer, a morte por causa de um incesto. Mas aqui eu não quero falar só de morte física, mas de morte espiritual. Quantos obreiros e obreiras estão desviados dos preceitos de Deus, não são mais servos de Deus, estão no mundo. Por quê? Porque pecaram horrendamente contra Deus. Ainda há salvação de esperança. Arrependam-se dos seus maus caminhos e converta-se diante de Deus. É um alerta, meus amados irmãos, não porque somos obreiros, somos sujeitos a pecar horrendamente contra Deus. Ainda é tempo de vigiarmos e de orarmos para não cair em tentação, porque
porque o Senhor nos livra do mal, livra-nos, mas depende única e exclusivamente de nós fechar todas as brechas para o diabo e para a carne, para não pecar contra Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha, a outra causa, Absalão usurpa o trono do seu próprio pai. Isto é pecado, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Olha, 16:15 nos diz assim: Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando a Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse a Uzai, Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Pecado, meus amados irmãos, isso tem acontecido, nepotismo na casa de Deus, é pecado aos olhos do Senhor, né? Isto realmente é usurpar as coisas de Deus, se torna um pecado hediondo aos olhos de Deus. Qual foi o efeito dessa causa? Absalão e assassinato. 2 Samuel 18 nos diz assim: então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cercaram 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Meus amados irmãos, por causa de um desejo sexual de Davi, por causa de uma cobiça sexual, de um adultério, de um assassinato, olha o que acontece com a família do rei Davi. Meus amados irmãos, aí muitos me perguntam, por que a família está em desgraça? Por que isso? Por que aquilo? Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver perdão, não adianta as pessoas orar, não adianta os vasos orarem. Confessa, aquele que confessa deixa suas transgressões, alcança misericórdia. Então é necessário confessar, não adianta fazer campanha antibíblica, tem que fazer campanha para as pessoas se confessarem os seus pecados, perdoarem uns aos outros. Deus não abençoa pecado, pessoas em pecado, Deus abençoa aqueles que se arrependem. O que Jesus disse? Vai e não peques mais, a tua fé te salvou, a fé em Deus através de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, isto é sério, é um alerta, ficais de sobreaviso, e depois não adianta lamentar. Por isso que muitas famílias estão desgraçadas, sujeitas ao pecado, à maldição, e as pessoas, e esses obreiros, esses mercenários, né, da teologia da prosperidade e confissão positiva, não entendem disso, porque não foram consagrados e ungidos por Deus. Meus amados do Senhor, ainda tem mais. A outra causa foi o censo, 2 Samuel 24:2. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Meus amados irmãos, olha o efeito dessa causa, foi praga. 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Meus amados irmãos, mais uma vez afirmando, uma cobiça sexual, um desejo sexual, desejo carnal, um adultério, um assassinato, por causa de um desejo sexual, mais de 70.000 pessoas morreram por causa do rei Davi. Momento de reflexão, momento de observação. Por causa de um pecado de cobiça, milhares de pessoas morreram. E não pense que isso não pode acontecer hoje. Pode, tem acontecido. Enquanto não houver arrependimento, não remorso, arrependimento verdadeiro através da fé em Deus pelo Senhor Jesus Cristo, confessar pecados, a maldição para. É como se viesse um anjo da morte e não achasse o sangue do Cordeiro Santo de Deus na pessoa. O diabo vem para matar,
O diabo vem para roubar. O diabo vem para destruir. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Há um alerta, há uma luz piscando, para não pecarmos contra Deus. Rei Davi, os triunfos do rei Davi, segundo o coração de Deus. Os problemas, as desgraças, as mortes, os pecados hediondos e abomináveis ante Deus. Mas existe algo aqui para o rei Davi. Ele confessa o seu pecado. Ele não teve remorso. Ele se arrependeu. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi se arrepende, chora, não como Adão, não como Pedro. Ele se arrependeu profundamente e viu a desgraça que ele cometeu perante uma cobiça sexual, desejando uma mulher. Milhares de pessoas morreram. Que nós possamos nos arrepender perante Deus, mas as consequências é séria. Se você rouba, você vai preso. Deus te perdoa, mas você vai pagar perante a sociedade. Você mata, se você estrupa, não importa que tipo de crime nós cometemos ou podemos cometer, porque todos nós somos sujeitos, porque somos humanos e somos falhos. Nós temos que estar atentos para não pecar e não cometer crime perante a sociedade. Vigiemos muito mesmo, para não destruirmos a nossa vida e a vida da nossa família. Para os pais, para as mães, para os filhos, para os obreiros, para a igreja. E isto é sério. Amém? Desejo uma tarde muito abençoada, que você possa ser ricamente, muito abençoado por Deus. Agradeça a Deus. Amém? Lhe desejo uma tarde abençoada, feliz, em família, que Deus te honre poderosamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus.